a quantidade de dinheiro é diferente, né? Que vai para esses 4 eixos. Então, a gente tem aqui o premiações. Premiações, ele vai premiar diretores, diretoras, grupos que tenham um histórico reconhecido, vamos dizer assim, de atuação. Esse é o eixo premiações e é o que vai mais dinheiro. Tem prêmios de 100 mil até 150 mil reais. Para pessoas, eu até vou ler aqui para vocês. Um dos documentos que você tem que apresentar. Tá no item 6, documentos, no item B, né? Então, assim, você tem que apresentar histórico de resultados, né, com informações sobre as realizações na área, incluindo os prêmios recebidos, a participação em festivais, espetáculos e apresentações realizadas, as críticas positivas e o público total alcançado. Bom, a gente sabe, como artista, como é difícil cada um desses itens aqui, você ter esse acúmulo, né? Então, prêmios recebidos, né? Quantos anos muitas vezes demora para você receber um prêmio? Muitas vezes, até muitos anos se passam sem você receber prêmio nenhum, ainda que o seu trabalho seja um bom trabalho, né? Daí é todo o debate aqui sobre seleção, né? Seleção de prêmios, né? Quem é premiado, quais são os critérios, etc. Né? Então, assim, né? E qual que é o que você precisa para receber um prêmio? O que você precisa de recurso, que recursos você precisa ter acessado durante a sua vida para realizar um espetáculo, realizar uma trajetória que receba um prêmio, né? Então, assim, não basta você ter um talento, não basta você ser um bom artista, né? Assim, você durante a sua vida ter tido acesso a cursos, né? Seja um curso de universidade ou um curso livre de teatro, de dança, etc. Ou seja, formação, né? Não é uma formação só, a formação é contínua, né? Ao longo da vida do artista. Então, a gente tem formações gratuitas, muitas até nos últimos anos, que é ótimo, né? Oferecidas pelas prefeituras, governos, mas nem sempre, né? Nem sempre, e até um tempo atrás nem tinha tanto assim, né? Então a pessoa tem que ter um dinheiro para pagar cursos também. Então tem que ter tido, enfim, uma vida sem ter passado necessidades básicas, por exemplo, para ela ter a energia, ter o tempo, né? Ter o tempo necessário para se dedicar a essa formação, a esse trabalho, né? Ela tem que ter, enfim, um local adequado de moradia, onde ela possa ter um local para treinar, para ensaiar, enfim. A pessoa já não tendo tudo isso, né? Já não tendo uma câmera para gravar os seus trabalhos, etc., vai ser muito difícil ela já receber um prêmio, né? Porque ela não vai poder, né? Vai estar em desvantagem aí, em vários pontos, com pessoas que por condições sociais, econômicas, por razões históricas, já saem na frente, vamos dizer, nessa corrida da competição, vamos dizer, né, por prêmios. Então, assim, você colocar como critério no edital público que a pessoa tem que ter recebido prêmios, eu acho complicado. Porque mesmo a pessoa sendo uma excelente artista, caso ela esteja em um grupo socialmente em desvantagem, ela vai ter muito menos condições de ter recebido um prêmio, né? Então, bom, participação em festivais, mesma coisa, né? Para ser selecionada para um festival, tudo isso que eu falei é importante também. Espetáculos, apresentações realizadas, enfim. Mesmo numa condição mais precária, os artistas eles produzem, eles fazem, eles participam em festivais, etc. Mas ainda assim é diferente de uma artista que teve condições mais favoráveis, né, para ela realizar esse trabalho, né. Críticas positivas, aí a gente chega ao ponto das críticas, né, que vários editais pedem críticas, né, como se fosse fácil, né, você ter uma crítica do seu trabalho, sabe, uma crítica de um jornal. Quem que sai no jornal hoje com uma crítica? É um privilégio, a gente sabe, você ter alguém falando sobre o seu trabalho, né. Então não basta já ser difícil você trabalhar, é muito mais difícil você ter alguém que se interesse, ou enfim, algum crítico, alguma crítica, algum escritor, escritora que escreva sobre isso e que saia na mídia, né? Que saia na imprensa falando sobre o seu trabalho. É um privilégio você ter o seu nome ali publicado, né? Ter uma entrevista, enfim. Então, assim, você exigir críticas publicadas, né? Ainda mais num edital de emergência, né, cultural, eu acho bem complicado. E o último ponto,
o público total alcançado, ou seja, esse edital ele vai levar em conta que você alcançou um grande público, né? Ou seja, apresentações pequenas, locais, estão fora, né, então desse critério, né? Claro que é importante a gente pensar que alcançou muita gente, ótimo, circulou por várias cidades, ele é relevante, mas nem sempre a pessoa vai ter a condição de chegar nesse ponto da carreira artística que ela está circulando aí nacionalmente, internacionalmente o tempo todo, né? Então, e daí a gente tem aqui também um ponto que é depoimentos de profissionais do setor sobre o desempenho do proponente, né? Que, bom, é até interessante você ter esse ponto, porque nem sempre você sai numa crítica, mas tem um depoimento de um colega, uma colega de trabalho próximo que pode falar sobre o seu trabalho, mas, enfim, nem sempre também você vai ter pessoas, artistas que acompanham o seu trabalho a ponto de dar um depoimento. Tem essa questão aqui, mas de qualquer maneira é importante ter esse ponto além da crítica, porque o depoimento é uma coisa mais local, né, que realizada de forma mais fácil, vamos dizer. Mas assim, então, pra mim, na minha visão, tá, enquanto artista, enquanto escritora, enfim, né, então assim, eu tenho duas formações profissionais. Eu tenho uma formação na ciência política, que eu me formei na Unicamp, e uma formação em artes cênicas, né, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado na Unesp, né. Então, eu tô sempre pensando um pouco a partir desses dois campos, né? Então, na ciência política, a gente pensa muito também sobre isso, né? Sobre poderes, sobre Estado, sobre violência e políticas públicas. Então, é um pouco a partir daí que eu também tô propondo esses debates e como artista, né? Na prática, né? Então, assim, então, voltando. Então, esse eixo de premiações, assim, o diretor, a diretora ou o grupo, né? Vai receber uma quantia para realizar programações, seja no seu espaço, pelo que eu entendi aqui, ou seja, um novo projeto de um espetáculo, um projeto eu não sei, que tem coisas que não estão bem explicadas aqui, não é tão bem detalhado. Fala que, por exemplo, você tem que apresentar um novo projeto, a partir da sua experiência, que é reconhecida a partir desses pontos, você vai então apresentar um novo projeto, mas ele não fala exatamente qual é esse novo projeto, mas se imagina que é isso, espetáculos, oficinas, etc, né? Mas, enfim, 100 mil e 150 mil reais é bastante dinheiro, né? Claro que assim, quando a gente sabe que na produção das artes, você fazer a produção de um espetáculo, circulação, etc, tudo custa muito dinheiro, né? Mas, enfim, é bastante dinheiro de qualquer maneira e é o prêmio maior, né? E daí, assim, a gente tem daí o prêmio da fruição para os teatros, que é prêmio para espaços, né? Que, enfim, também tem o seu histórico reconhecido. Daí, qual que é o valor? 40 mil. É um valor menor. Então, assim, né? Então, a gente tem uma questão coletiva, que são os teatros, os espaços, que está recebendo um valor menor do que prêmios, né, individuais, né? Será que esse é a melhor escolha, né? Para uma pandemia, para um momento de emergência, né? A gente premiar pessoas individuais com uma quantia alta e premiar grupos com uma quantia mais baixa, né? Ou seja, não seria melhor esses 150 mil reais, 100 mil reais que você vai dar para uma diretora, um diretor, claro, essa pessoa vai produzir provavelmente um espetáculo coletivo, envolver outros profissionais, né? Pelo que eu entendi aqui. Mas, enfim, em um momento de emergência, não seria mais justo a gente direcionar todo esse dinheiro, 100, 150 mil reais, para mais pessoas, né? Então, é essa questão. E daí tem o eixo de licenciamento, né? Então, o licenciamento bom, registros já realizados, 15 mil reais, aulas que você vai realizar, 5 mil reais. E daí qual que é a questão? Fica 7 anos fica no ar, né? A prefeitura, o estado, vai pagar para o artista esse valor por um período de 7 anos, ou seja, não está pagando para você exibir esse conteúdo uma vez ou duas vezes, por um período de 7 anos, é um período extenso, né? Qual que é a questão? É importante que os canais públicos tenham uma programação constante, né? Online, digital, disponibilizada nos seus canais, né? Então é importante que fique por 7 anos, um bom tempo, para as pessoas acessarem, mas então, será que 5 mil reais paga o trabalho de 7 anos? Né? Essa que é a questão. Essa que é uma das questões. Então, o edital do PROAC, não da Lei Aldir Blanc, o edital anual, né, que foi lançado e algumas inscrições
terminaram recentemente, também tinha ali um eixo de licenciamento de conteúdo para 7 anos, com outros valores. Mas, enfim, eu acho que é um tempo muito extenso, né, para o valor, né? Então a impressão que eu tenho é que o Estado, assim, ele quer por 7 anos ter aquela divulgação daquele conteúdo, né? Mostrar como ele tem conteúdo, como é um Estado que está investindo, né, na arte e na cultura, mas durante esses 7 anos ele pagou uma vez só por esse trabalho. Então é uma questão também. 7 anos é um período bastante extenso, né, para esse pagamento. Enfim, daí tem o outro eixo de produção com 6 apresentações. Então você vai produzir 6 apresentações, pelo que eu entendi aqui, não fica por 7 anos no ar, é o período da apresentação. E daí você recebe 50 mil, né? Então, sabe, isso também, essa diferença que ficou diferente, ficou esquisita, porque por 7 anos você recebe 15 mil, né? E daí por um período menor você recebe um valor maior, que é 50 mil. Claro, você tem que produzir. Esse aqui, o licenciamento é um registro que já foi realizado, esse dinheiro é para produção, mas ainda assim fica um pouco, né, descompassado, né? Então